Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer um instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. Um dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Eu fui ao mundo
pra ver seus templos, quis ver sua glória, mas ver só pó. E ao prostrar-me aos seus tesouros, me vi sofrendo, tremendo e só. Eu vou, pois, prostrar-me só aos pés de Cristo, a minha força, meu Deus real. Não há saída, longe dele, Jesus somente liberta do mal. A voz da fama me convidava a conquistar fortunas mil, e ao galgar a escalada, escura me trouxe frio. Vou, pois, prostrar-me só aos pés de Cristo, a minha força, meu Deus real. Não há saída, longe dele, Jesus somente liberta do mal. Sombras vazias, promessas vãs, sem teu amor. Os deuses vãos me trairão, Deus, só tu és meu Senhor. Eu vou, pois, prostrar-me só aos pés de Cristo, a minha força, meu Deus real.
Você pode estar achando estranho, né? A gente costuma ver quem está aqui à frente e vem dividir a palavra, e é nosso hábito, e a gente está acostumado com hábitos, que a gente vem para cá de terno, gravata, bonito, né? Mas hoje algumas coisas aconteceram e não pôde ser exatamente assim. Mas vamos meditar na palavra do Senhor, e o Senhor tem uma mensagem para mim e para você essa noite. E eu gostaria que nós, fechando os nossos temas de missão, encarássemos exatamente qual é a nossa missão. E que personagens englobam, representam e tipificam qual é a minha e a sua missão. A minha missão, a sua missão, a missão de quem se diz remanescente nessa terra, ou seja, aqueles que acreditam em Jesus como seu único e bastante Salvador, é ser voz que clama no deserto. Quem era a voz que clamava no deserto? Elias, João Batista. E hoje você vai ser chamado também, hoje eu estou sendo chamado, estamos sendo chamados hoje para ser também voz que clama no deserto. Mas é interessante entender que enquanto missão Elias então nesta terra, entender um pouco do que se passou com o próprio profeta. Elias tinha uma mensagem para o seu tempo, uma mensagem dura, que por muito e muito tempo não choveria, e pessoas colocariam então sobre eles assim, então não chove porque Elias disse que não ia chover, então o culpado por tudo isso que acontece é Elias. E no momento em que aquilo que anunciamos começar a ocorrer, teremos que entender que talvez nos culpem também. Olha, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que guardam a fé e os mandamentos, são os culpados por tudo que acontece no mundo de hoje também. Elias, para que ele entendesse qual era a sua missão, precisou ser alimentado pelos corvos. Teve medo, mesmo sendo um profeta ungido do Senhor, teve medo. Ansiou a morte, para que ele ouvisse a voz do Senhor e anunciasse com poder a sua mensagem. E tamanho poder lhe foi dado, que ele não passou pela experiência da morte. E por não ter passado pela experiência da morte, quem já teve a oportunidade até hoje de participar de uma cerimônia de Páscoa judaica, vê que na cerimônia de Páscoa judaica é deixada uma cadeira vazia e uma porta aberta, para que em qualquer momento possa entrar por aquela porta o profeta Elias. Crendice? Leia comigo o que está na palavra. Havia um motivo para isso, mas esse motivo precisava ser, e nós precisamos até hoje contextualizar esse motivo. Há razões para isso, e nós vamos nessa noite meditar um pouco sobre isso. O que é ter essa missão de Elias? Lá no último livro da Bíblia hebraica, aquela que os discípulos conheceram, a que era conhecida até a vinda do Senhor, em Malaquias capítulo 4, lemos Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E o povo entendeu então que precisava vir o próprio Elias. Se ele tinha sido assunto aos céus e não precisou passar pela morte, ele poderia então voltar, ainda vive, ele vive. E por isso esperam, e alguns o esperam até hoje, que venha o próprio profeta Elias. Mas o conhecimento da palavra do Senhor vai aumentando e as pessoas vão entendendo o que o Senhor lhes queria dizer. Vamos lá no Evangelho de João, quando ele nos explica exatamente então qual era esta missão da vinda do profeta Elias. João, capítulo 1, João Batista é perguntado então se ele então é Elias. Evangelho de João, capítulo 1, verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então eles entendiam que João vinha com a mesma missão de Elias, mas que eles deveriam ainda aguardar o próprio Elias, já que se João lhes dizia que não era ele Elias, então ainda precisa vir Elias. Os próprios discípulos tinham essa percepção e precisaram ser ensinados pelo próprio Senhor. O que era vir Elias? Não era vir a figura do profeta Elias, e sim ser refeita a missão de Elias. Vamos comigo mais uma vez na palavra do Senhor. Vamos usá-la um pouquinho mais hoje, para que a gente possa meditar bastante nesse tema. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 9. O subtítulo na minha Bíblia, que é essa Bíblia que temos aqui na igreja, nos bancos, essa é a versão que eu tenho aqui. O subtítulo que eu tenho, inclusive, é A Vinda de Elias. E assim diz a palavra do Senhor. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí você vai me dizer: ué, mas você acabou de dizer que não era Elias. É a missão do profeta Elias, e o Senhor, o Eterno, vai explicar para mim e para você isso. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer
nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Elias foi assunto aos céus. O que aconteceu com João Batista? Que era a voz que clamava no deserto. Também assim o foi? João Batista foi decapitado. E assim, vários dos discípulos perderam suas vidas também. Alguns crucificados de cabeça para baixo, alguns em açoites, alguns perseguidos, tiveram vida difícil. E talvez quando se avizinhe alguma perseguição, alguma temeridade, alguma provação na minha vida, na sua vida, eu seja o primeiro a correr naquele momento. Mas eu tenho que entender que a minha missão é ser a voz que clama no deserto. É ser Elias. Para que, como Elias, eu também possa, naquela manhã da ressurreição, ser assunto ao céu. Mesmo que eu já tenha passado como João Batista pela primeira morte, mesmo que decapitado. O próprio Senhor convinha que ele fosse moído, nos dizia Isaías, porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ele tinha que morrer no meu e no seu lugar. Mas, terminando a nossa meditação dessa noite, a nossa missão vai além disso. Ela continua sendo anunciar. E eu deixo para vocês um aspecto da parábola das 10 virgens, que eu gostaria que meditássemos bastante nele, nessa noite. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas, em verdade, ele respondeu: não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nessa parábola, por muito tempo, eu pensava como sendo a igreja, o remanescente, como as virgens prudentes. E assim é o povo do Senhor, aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu único e bastante Salvador. São as virgens prudentes, aquelas que já haviam providenciado o seu azeite, o óleo que representa o quê? O Espírito Santo em suas vidas. Mas há um aspecto que nos reveste de maior autoridade e, principalmente, responsabilidade.
Não nos basta, enquanto igreja, enquanto remanescente, enquanto cristãos, fazer parte das virgens prudentes. Cabe-nos ser a voz que anuncia: o noivo vem vindo. Esse é o nosso ide, e anunciai ao mundo, e fazei discípulos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em todo o povo, língua e nação. Quer você também, essa noite, ser voz que clama no deserto, voz que endireita as veredas? Quer você também ser aquela voz que anuncia: o Rei vem vindo? Que possamos todos meditar nisso essa noite. Convido você que fiquemos todos em pé para nos despedir em uma oração. Ó eterno, grande eu sou, nós te damos graças, Senhor, porque tem nos dado o óleo do Espírito Santo. Nós te damos graças, Senhor, porque nos deixaste a tua palavra, para que compreendêssemos a bênção que vem de ti, para que compreendêssemos que fomos lavados não pelos nossos méritos, mas pelo teu sangue imaculado derramado em nosso lugar. Mas para que tivéssemos a noção, Senhor, da nossa responsabilidade, da nossa missão, de ser como Elias e como João Batista, voz que clama no deserto. De sermos aqueles que falam ao contrário do que o mundo diz, que pregam ao contrário do que o mundo prega, que vivem ao contrário do que o mundo vive, que anunciam a breve volta do Senhor, os que guardam a fé em Jesus e os seus mandamentos. Fica conosco, Senhor, que não nos desviemos das tuas veredas, que possamos não nos desviar não pelos nossos méritos, mas porque olhamos na tua santa e boa direção. Dá-nos a certeza de um dia estarmos todos contigo nas mansões que tem preparadas para nós, e que possamos todos juntos, junto aos salvos, cantar sobre o mar de vidro a canção do Cordeiro. Sabemos que não há em nós nenhum mérito para nada disso, mas te pedimos e já te agradecemos por todas essas bênçãos, no doce e santo nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.